Tá certo. Olá, internautas, aqui da TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61. Tenho a satisfação de receber aqui a Eneida Vinhas Belo Dutra. Ela é doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, UNB. Ela é membro do grupo de estudos do Direito Achado na Rua, assessora técnica na Câmara dos Deputados e atua nos temas direitos sociais, trabalho, previdência e seguridade social, história do direito, democracia, processo legislativo e questões de gênero. Como pesquisadora associada ao grupo de estudos do direito na rua, ela também participa do grupo de estudo Percursos Narrativas, Fragmentos, História do Direito e do Constitucionalismo, na UNB, e também do grupo Mulheres Eleitas, do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, da UFRJ. Como vai você, Eneida? Tudo bem? Tudo certo, tudo caminhando. Fiz um pouco de confusão. Obrigada pelo convite, agradeço a você, professor Zé Geraldo, muito prazer estar aqui com você. Maravilha, Eneida. Eu fiz um pouco de confusão na leitura do seu currículo, se você desejar, pode fazer as devidas correções. Nós vamos falar do nosso tema, o tema central da minha conversa aqui com a Eneida, são os riscos da democracia no campo do Congresso Nacional, as ameaças aos direitos dos trabalhadores, que a gente percebe que vem se aprofundando aí a cada dia, e a participação social. E ela também vai fazer um recorte em relação à questão da pandemia, que alterou substancialmente essas relações, né, participação social com o Congresso, a própria dinâmica do Congresso, que durante esse período também teve uma transformação com a pandemia. Mas eu inicio aqui nossa conversa com a Eneida perguntando para ela, que é a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, como é a sua inserção no grupo de estudos do Direito Achado na Rua, Eneida? Bom, é do século passado, eu diria. Na verdade, desde a graduação, eu sou formada em Direito pela UFBA, né, pela Federal da Bahia, e muito caloura, ainda caloura, eu comecei a participar de um grupo de política estudantil. E os meus veteranos, à época, traziam, e a gente fazia leituras críticas do direito. À época ainda se fervilhava as discussões em torno do que seria o direito alternativo, né, que tinha sido uma concepção, uma produção recente à época. E ali eu comecei a ter contato com o que é direito, de Roberto Lira Filho, que é base do nosso percurso do direito achado na rua, né? E a gente já tinha um encantamento com o professor José Geraldo, alguém me apresentou, eu confesso que eu não me lembro quem foi que me falou a primeira vez do professor José Geraldo de Souza Júnior, aqui da UNB, e o encantamento permaneceu desde a graduação. Já no final da graduação, eu tinha a perspectiva de fazer o mestrado e sempre quis fazer aqui em Brasília. Efetivamente, isso aconteceu alguns anos depois, mas com a felicidade de estar aqui, participei. Eu fui aluna ouvinte dele muito antes de ingressar efetivamente como aluna regular do mestrado. Então, assim, toda essa trajetória minha e do que a gente chamava os novíssimos baianos em Brasília, na UNB, né? Então, foi uma trajetória assim, longa já, né? Mas de muita alegria e muita satisfação e, sobretudo, assim, de nos oferecer consistência de pensar o direito sob uma perspectiva contra-hegemônica. A gente sabe que a gente está nadando contra a corrente prioritária do direito, né? Mas, assim, necessariamente o direito achado na rua e as concepções e fundamentos teóricos e epistemológicos do direito achado na rua
se imbricam nas minhas opções pessoais e profissionais. Então, assim, eu fiz uma opção desde a graduação, finalzinho ali da graduação, de atuar em prol dos direitos de quem tinha menos voz ou de que sua voz não era escutada, né? Então, trabalhadores, trabalhadoras, e depois num percurso assim de opção de relação do direito com a política, mas no campo dessa defesa dos direitos humanos, né? Então toda essa trajetória de compreender o direito como um direito que não é posto, dado, e sim conquistado e decorrente de tensões sociais, né? Que é a concepção de reconhecimento do direito achado na rua, me conduzem profissionalmente e pessoalmente também, até hoje. Maravilha, Neida. Neida, você é uma espectadora privilegiada lá dentro do Congresso Nacional, como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. Então, vamos entrar no nosso tema aqui específico, que eu gostaria que você já iniciasse abordando, né? Fazendo um balanço, você que tem acompanhado muito de perto as pautas. Nós tivemos lá no governo do golpista Michel Temer já os desmontes, né, dos direitos trabalhistas, iniciou o desmonte dos direitos da Previdência e aprofundou com o governo fascista de Jair Bolsonaro. E a gente vê a cada momento iniciativas nesse sentido de destruir direitos, de acabar com direitos, de perseguir os trabalhadores, de perseguir os setores mais fragilizados da população brasileira. Eu queria que você nos falasse sobre, iniciarmos falando sobre essas pautas dentro do Congresso que vêm a cada dia destruindo direito dos trabalhadores e direito da população brasileira em geral. De fato, assim, a gente vive um momento muito tenebroso, como a gente chamava, desde Temer, uma associação perfeita, assim. O golpe não veio à toa, né? O processo de conquistas, de segurança em relação aos direitos de camadas da população que até então não tinham garantias de direitos, efetividade nas políticas públicas, de fato conquistado assim com os governos, sobretudo com os governos social-democratas, né, Partido dos Trabalhadores e aliados ali. O golpe vem para romper um tanto dessas conquistas, né? E é evidenciado isso por todo o processo do golpe, quer dizer, as razões do golpe, que, né, já os próprios golpistas já reconhecem como golpe, né? O que era denunciado por quem reconhecia aquele processo como um processo falseado de substância para a justificação de um afastamento da presidenta. Hoje já reconhecem, vários personagens daquele momento reconhecem, e a trajetória e o compromisso por esse golpe, infelizmente, foi muito pactuado com as elites brasileiras, e, sobretudo, com as elites do capital, que tinham pretensões de alteração legislativa no campo, como você situou mais especificamente do trabalho, e que não tinham expectativa de reverter aquelas conquistas ou modificar aquelas legislações se não fosse decorrente de uma grande articulação nacional. E isso acontece a partir do golpe, o compromisso do Temer com a reforma trabalhista e também previdenciária. E aí você lembrou que a reforma previdenciária do Temer não passou, mas ela foi apresentada, discutida, votada na comissão. Ela não foi votada no plenário das casas legislativas, mas ela aconteceu, né? Efetivamente, a reforma trabalhista acontece no governo Temer e a reforma da Previdência já acontece no governo Bolsonaro, mas o conjunto ele é uma sequência, né? Ele já aparecia ali e infelizmente, todo o conteúdo trazido nessas propostas
tinham elementos de retrocessos, de restrições, né? Até mesmo o discurso da autonomia das entidades sindicais negociarem por conta própria com os empregadores, né? Quer dizer, o discurso da liberdade, da autonomia, falseado diante da realidade, né? Em processos de crise, a gente já vivia uma crise econômica naquele momento, processos de crise econômica, a gente sabe que a classe trabalhadora fica mais vulnerável naturalmente, já havia ali o crescimento de desemprego, de informalidade, de alta rotatividade nas relações de trabalho, então era evidente que as condições do exercício dessa liberdade, dessa autonomia, das representações dos trabalhadores não seria do ponto de vista validada, do ponto de vista da realidade, em função da fragilidade decorrente de uma crise econômica. Então, assim, vários conteúdos trazidos ali significavam efetivamente a fragilização dos direitos e das representações, né? Não vamos esquecer que na reforma trabalhista também teve um conteúdo de reforma sindical, na medida em que se tirou o financiamento das entidades sindicais abruptamente. Não que o imposto sindical fosse um tema defendido unanimemente pelas representações sindicais, não, de forma alguma. Havia já uma proposta de transição, de acabar com o imposto sindical, de instituir uma contribuição negocial, mas não daquela maneira, não naquele contexto, não daquela forma, né? Então, o que a gente observa que o Congresso, com a sua representação, que é legítima, a gente não pode descartar esse reconhecimento da legitimidade do Congresso Nacional. Dos três poderes, eu diria, é o poder mais legitimado no processo das regras do jogo, na medida em que você tem o corpo inteiro eleito, né? No judiciário, a gente não tem essa composição democratizada em relação ao processo de escolha. No executivo, você tem a escolha da cabeça, né? Mas você não tem uma escolha democratizada da estrutura da administração pública, mas no Congresso, no Legislativo, você tem um corpo inteiro eleito, né? Quer dizer, é indiscutível a legitimidade desse corpo. O que é discutível é o processo eleitoral e as regras eleitorais que os escolhem, né? E que escolhem, muitas vezes, com muita interferência do poder econômico. Mas, assim, mesmo assim, com o olhar que a gente tem sobre a composição desse poder, que é legítimo, é democrático, na sua idealização e na sua composição a priori, você percebe que tem uma representação muito significativa de grupos de interesse do capital e cada vez menos representações de outros grupos sociais, como são as próprias representações de trabalhadores. As mulheres foram melhor representadas nessa composição atual, mas com uma trajetória de novas mulheres vinculadas à extrema-direita, que se nega, inclusive, o discurso de feminismo, que tem restrições na pauta das mulheres. Então, assim, a gente tem um quadro bastante complexo na composição deste poder, que é democrático, que é legítimo, e essa complexidade vai se apresentando na condução dos trabalhos. Infelizmente, a gente sabe o quanto de interferência do poder econômico e desse centrão aí, né? Quer dizer, desse grupamento que se apega ao poder, seja quem estiver que esteja no poder, né? Então, a gente, de fato, assim, só para te dar essa primeira resposta assim longa, mas para te dizer assim, a gente vem acompanhando esse processo, né, de tentativa de desconstitucionalização dos direitos ou de reinterpretação, de restrições de direitos, infelizmente desde realmente o golpe de 16, né? E acirrado agora com o processo, a eleição do Jair Bolsonaro. Então, Aníbal, justamente por conta dessa composição desse Congresso, né, e a gente vê que ele veio gradativamente
se deteriorando do ponto de vista político-ideológico, né? A composição majoritariamente de representantes do grande capital, de representantes desse atraso, do fundamentalismo religioso, que representa um grande atraso. A gente já teve isso em 14, que contribuiu para o golpe. Tivemos em 18, que se aprofundou, e a gente corre o risco de ter também em 22 o aprofundamento de uma representação tão atrasada em todos os sentidos que a gente tem no Congresso Nacional. E isso vem impactando nessas pautas, né? Quais são as pautas hoje que estão hoje no Congresso com esse perfil de destruir mais direitos, né? Por exemplo, no campo trabalhista, a gente está acompanhando, né? Constantemente está surgindo pautas, surgindo elementos que aprofundam essa questão de quebra de direitos no campo trabalhista. Fora em outros campos, eu queria que você analisasse um pouco, né? Nós temos retrocesso na pauta indígena, na pauta quilombola, nós temos retrocesso em todos os sentidos, né? Queria que você traçasse um panorama de como está a situação do Congresso hoje nesse sentido. Eu acho que nessa legislatura, assim, e combinado isso com o Poder Executivo, começando aí pela temática do trabalho, se você observar a primeira medida provisória editada em janeiro de 2019 pelo Jair Bolsonaro, foi aquela de reorganização da esplanada dos ministérios, né? Ele recompôs ali seus ministérios. E naquela ocasião, não sei se você vai lembrar, Grão, ele extinguiu o Ministério do Trabalho. Exatamente. Então, o ministério que tinha sido criado ainda na década de 30 por Vargas, né, por Getúlio Vargas, e que nem sequer a ditadura militar, né, todo o processo ali do golpe militar em 64 e a trajetória dos governos militares, se arvorou a extinguir o Ministério do Trabalho. E isso foi um simbolismo assim incrível de qual era a perspectiva que o governo teria em relação ao trato do que eu posso chamar de direitos sociais, né? Em que você tem o ministério, a temática do trabalho e da previdência subordinada à lógica do Ministério da Economia, né? Nada contra os companheiros economistas, porque sabemos que temos alguns heterodoxos no nosso campo crítico, mas assim, a lógica de funcionalidade da economia, principalmente desse grupamento neoliberal, mas assim, mais do que neoliberal, né? Numa associação extremada de indisposição com o próprio Estado, essa lógica não combina com a lógica de proteção, de quem deve guardar pelas relações na perspectiva da proteção e do sistema de garantias de direitos. Então, nós tivemos durante 2 anos e mais um pouquinho do governo Bolsonaro sem um ministério que fosse uma referência para lidar com esta temática, no momento em que você tem uma grave degradação do mercado, atuação extremada, assim, mais da metade da população economicamente ativa está fora da força formal de trabalho, né? Então, entre desempregados informais, desalentados, e pessoas que atuam por conta própria, são previdenciárias, sem proteção social, a gente tem mais da metade de quem tem a força de trabalho, né? Então, assim, é um quadro triste e muito preocupante. E a gente não vê nenhuma atitude vinda do governo no sentido de resolver essa questão. E foi assim no começo, quer dizer, esse quadro não chega agora à toa, né? Quer dizer, já víamos num processo de fragilidades e de dificuldades, né? A reforma trabalhista, como a gente tinha comentado mais cedo, que prometia emprego, segurança jurídica, modernização das relações de trabalho, não cumpriu absolutamente nada dessas suas promessas, né? Um esvaziamento absoluto daquelas promessas, porque em relação ao emprego isso não aconteceu, em relação à segurança jurídica também não, porque o
o embaraço na prática dessas relações novas, ela não se constituiu com tranquilidade, não haveria de ser isso mesmo, e nem modernização, porque o que a gente tem de suposta modernização, e essa é uma expressão muito interessante, porque assim, na década de 90, as tentativas de alteração na legislação trabalhista eram todas chamadas de flexibilização das relações de trabalho, do direito trabalhista. Né? A FHC trouxe essa marca ali dos tucanos na década de 90, era a flexibilização. Aí vem Temer e disse, não, vamos modernizar. Só mudou a expressão, mas a estrutura era a mesma. Né? E, efetivamente, você não vê a modernização quando você vê o trabalho, por exemplo, por aplicativos, que há de se dizer assim, não, é um grande desenvolvimento tecnológico, as pessoas com autonomia para trabalhar na hora que querem, da forma que querem, sem subordinação a um empregador único, coisíssima nenhuma. A gente está vendo um processo de esvaziamento dessa liberdade, né? Na verdade, uma condução dos algoritmos sobre a vida dessas pessoas que têm jornadas exaustivas para um ganho mínimo, para alcançar um ganho mínimo, com uma ilusão triste, com alto risco de vida, né? Você vê os meninos nas bicicletas carregando aquela bolsa para as entregas por aplicativo e que não tem absolutamente nada de dignidade naquele processo. Então, isso não pode. Você não pode pensar em modernizar relações de trabalho que tem como pressuposto o elemento humano nessa história, se você não tem dignidade nessa relação. Então, o que a gente vê desde então, e nessa lógica, né, que vem contaminando a decisão das políticas públicas e também as alterações legislativas, você vê presente. Então, por exemplo, aí vamos já entrar na história da pandemia. Você tem uma decretação da pandemia, tristeza absoluta para o mundo inteiro. Nossas perdas estão, algumas delas, segundo os cientistas, evitáveis, né? As primeiras reações, além do negacionismo absoluto, da gravidade da situação, as primeiras reações que o governo teve e que enviou para o Congresso Nacional medidas provisórias em relação a essa temática do trabalho eram todas reduzindo a possibilidade até mesmo do diálogo social, do diálogo entre as entidades sindicais ou de representação de trabalhadores com os seus empregadores. Então, assim, uma carta branca, um cheque em branco, uma carta em branco para que os empregadores pudessem fazer o que eles achavam melhor e que não necessariamente eram as melhores soluções para aquela conjuntura. Quer dizer, o governo não ofereceu Travamos um pouco aqui a transmissão da Eneida. Vamos esperar que ela estabeleça. Iam com essa situação concreta, né? Isso já no começo da pandemia. Então, as medidas provisórias. Acho que minha internet deu uma instabilidade, é isso? Deu, mas tranquilo, não comprometeu, não. Eu já ia mandar até uma mensagem para você, mas está tranquilo. Não, então, assim, as medidas provisórias, né, nesse campo foram todas nesse sentido, e aí, como você lembrou, assim, não só na área trabalhista, né, a gente viu medidas do governo e aprovadas, infelizmente, no Congresso Nacional, que restringiam direitos para as comunidades quilombolas e indígenas, durante a pandemia, até mesmo de acesso à água. Não sei se você se lembra, para mim foi emblemático, assim, um dos direitos que foi assegurado ali para as comunidades, o acesso à água potável e tudo mais durante a pandemia, a viabilidade das condições de sobrevivência dessas comunidades, isso foi vetado pelo governo, né? Quer dizer, assim, o nível de perversidade do que alguns chamam dessa necropolítica, né? Quer dizer, assim, o compromisso com a morte, com o desfazimento, com a destruição, com a negação, atingindo a vida das pessoas, quer dizer, não só a estrutura do Estado que a gente vê desmontando, né? Privatizações aleatórias,
extremadas, quer dizer, um descontrole da soberania nacional sobre o seu próprio patrimônio público, né? Então, não só nessa questão com efeito financeiro e econômico imediato, mas também sobre a vida das pessoas, né? E a gente vê todo esse processo de pandemia com essas pautas. E aí uma coisa que eu queria mencionar ainda desse processo de pandemia, até em função dessa postura do governo negacionista da própria pandemia, que a gente percebeu que dos três poderes surgiu um protagonismo muito relevante, e aí eu estou falando mal do Congresso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que o Congresso também teve um papel fundamental e protagonista em solução de alguns dos nossos problemas desse período. Vamos lembrar que o auxílio emergencial, que salvou vidas de várias famílias durante a pandemia, foi uma deliberação do Congresso, não foi do governo federal. Ao contrário, o governo resistiu quanto pôde, tentou impedir que isso acontecesse, mas o Congresso foi altivo e protagonista disso, com, inclusive, o suporte do outro poder, que foi o judiciário. Então, um elemento muito interessante aí desse quadro democrático que a gente tem é como os poderes legislativo e judiciário se colocaram como atores efetivos, inclusive interferindo na execução de políticas públicas, que a gente pode até questionar, né? Sem dúvida, os limites disso, mas diante desta ausência ou desta deliberada omissão, quer dizer, não a omissão do acaso, mas uma deliberada omissão do executivo em apresentar soluções para aqueles problemas, você teve um despertar do protagonismo dos dois outros poderes, né? O judiciário, que foi fundamental em diversas decisões em torno da pandemia, e também do legislativo, que eu estou aqui fazendo as críticas em relação a conteúdos, mas também temos que exaltar as soluções que foram trazidas em função desta ação parlamentar, né, nesse período de pandemia. É isso, sim. Eu acho que esse é um quadro que permanece, isso estou falando do ano de 2020, mas que permanece do ano de 2021, mas com uma diferença para o ano de 2021. Houve a eleição da mesa diretora das duas casas, são eleitas no começo da legislatura, então foi lá em 19, e tem uma duração de 2 anos. Então, agora, em 2021, foi eleito no começo do ano uma nova composição da mesa diretora, que vai esse ano de 2021 e o ano de 2022. E uma questão muito relevante para essa temática que a gente está trazendo sobre democracia e essas relações de poder foi a eleição do presidente da Câmara dos Deputados esse ano, um personagem da política que tem uma afinidade muito grande com o governo e que acelerou muitas iniciativas antidemocráticas, inclusive com postura antidemocráticas, mas muitas iniciativas em coordenação com os propósitos do Poder Executivo, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante de 2021, ainda da pandemia e no acirramento ali no inicial da pandemia, em que você tem um presidente novo, principalmente aí eu estou falando mais da Câmara dos Deputados até do que do Congresso como um todo, porque o presidente do Senado, em que pese ter uma associação com o governo, ele guarda uma certa ponderação, uma postura um pouco mais ponderada, mais ali na pressão política interna do Senado, mas um processo muito importante que a população pouco tem tido acesso e talvez tenha tido pouca repercussão. Tivemos aqui outra interrupção, acho que a internet da Emília. Do próprio exercício democrático do poder, internamente do poder. O que é que eu estou falando? Estou falando de um presidente que alterou o regimento interno e que, nessa alteração do regimento interno, cerceia a palavra
reduz o tempo de palavra da oposição, reduz as ferramentas de obstrução de uma pauta, que é típico de minoria. Um presidente que não reúne o colégio de líderes para decidir a pauta, que era um costume da casa. Então, assim, eu estou dizendo que você pode dizer assim, do ponto de vista formal, então, houve alteração do regimento. Sim, houve, formal. Mas a repercussão disso recai também na sociedade e nos interesses públicos e sociais. Na medida em que você reduz os espaços democratizados dentro da atividade do poder, você também interfere nos conteúdos que serão deliberados e da forma como esses debates vão acontecer efetivamente, né? Então, eu acho que uma coisa importante, uma marca importante de 2021, nesta pandemia, com toda a restrição de mobilidade social, humana, né? Com o legislativo fechado, a gente teve uma reabertura do legislativo agora, nesse segundo semestre, né? Com a baixa da gravidade da pandemia, não que não seja grave até hoje, né? A gente tem uma média de mais de 200 mortos por dia, isso não é pouco, e a gente não pode achar que isso passou, né? Mas, sem dúvida, o resfriamento da contaminação, das mortes, a redução das mortes, liberou um pouco mais o acesso da sociedade às estruturas do Poder Legislativo. Mas imagine que antes disso, e todo o primeiro semestre, e o comecinho desse segundo semestre, você tinha um processo, e no ano passado, um processo de deliberação política, legislativa, todo virtual, o que foi bom, porque a gente conseguiu, lá atrás, garantir que o legislativo funcionasse. Mas há um custo social dessa restrição de acesso. As organizações civis, né? As organizações da sociedade civil que exercem seu poder de interferência perante os parlamentares, sobretudo aqueles que são defensores de direitos sociais, costumam ir para a Casa Legislativa, né? Vão conversar com os deputados, vão apresentar seus argumentos, exercer o que a gente chama de lobby. Lobby tem um preconceito na expressão, mas é legítima a expressão do lobby. Exercer o que o movimento social, e sobretudo o movimento feminista, usa muito, que é a advocacy, o exercício do advocacy. É de chegar para o parlamentar e apresentar suas razões, seus motivos, sua compreensão sobre aquela determinada matéria. Isso é muito pé de ouvido, isso é muito no dia a dia, no quente ali, no calor das relações humanas, de chegar perto do parlamentar, de garantir que aquele argumento chegue, pelo menos para ele pensar sobre aquele ponto de vista. Isso foi limitado com a pandemia, lógico, e tinha que ser mesmo. Mas imagine isso com a postura ainda antidemocrática do chefe daquela casa em relação a essa condição que já era limitadora, né? Então, eu acho que 2021 trouxe um elemento ainda mais preocupante para o legislativo e nessa relação com a sociedade, por conta dessa postura antidemocrática em várias atitudes do presidente da Câmara dos Deputados. E eu acho que essa é uma constatação que precisa ser dita, né? E me sinto aqui responsável por dizer isso. Várias atitudes de Arthur Lira, infelizmente, comprometem o desenvolvimento desse diálogo. É uma casa de falar, de conversar, de dialogar, né? E parte disso foi muito cerceada por conta desse perfil dele e se beneficiando pela limitação física, né? De presença física no parlamento, que era necessário por conta da contenção da pandemia, né? Eu acho que nunca antes na história deste país a gente viu um presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, que atualmente é o presidente do Congresso, ser tão sabujo com o Executivo, né? O senhor Arthur Lira é uma
uma linha auxiliar do governo fascista de Bolsonaro. Prova disso é que ele fez como seu antecessor, né? Sentou em mais de 130 pedidos de impeachment. Neida, agradeço muito você, muito bom. É importante a gente debater isso. Quando você mencionou esse pé de ouvido, as entidades dos trabalhadores, eu lembro muito bem, eu cobri Congresso Nacional durante 11 anos, né? E para além das audiências públicas, que são importantes também, esse contato direto dos trabalhadores, das representações sociais no parlamento, diretamente ou diretamente com os parlamentares, mas a presença ali, aqueles corredores, né? Aquelas caminhadas, aquelas passeatas nos corredores, nos salões, né? Principalmente no Salão Verde da Câmara. Esse é um momento de exercício da nossa democracia importante, e a pandemia impediu isso, né? E, como você colocou, foi justo não acontecer essas aglomerações, mas também a posição do Arthur Lira, deplorável. Agradeço a você, deixo aí as suas considerações. João, assim, isso que você está dizendo é importante, mas a gente também... E aí, professor José Geraldo, não ficaria contente se eu não dissesse isso, eu tenho certeza. Apesar de tudo, as organizações, e aí eu acompanho as organizações do mundo do trabalho mais de perto, e as organizações de mulheres também, apesar de tudo, as organizações conseguiram se organizar mesmo, assim, e atuar mesmo com toda essa conjuntura. Então, por que eu digo isso? Por um elemento positivo, né? Diante de tanta adversidade, de tanta tristeza, de tantos golpes, pequenos golpes diários, a gente vê o processo de destruição todo. As organizações conseguiram ser criativas, conseguiram se mobilizar. Para você ter uma ideia, várias medidas provisórias, 2 no campo do trabalho, especialíssimas, elas não viraram lei, porque essas organizações do mundo do trabalho, e aí de sindicatos, centrais, associações de todo o campo mesmo que atua no mundo do trabalho, atuou diretamente, era por e-mail, era por WhatsApp, era nas redes sociais, era mandando recado por onde fosse. Então, ainda que a gente tivesse tudo isso, eu preciso exaltar a força das organizações, dos atores coletivos de direito, né? Que é um dos elementos fundamentais do direito achado na rua, essa ação coletiva em prol e em defesa de direitos, e que conseguiram efetivamente evitar muitos dos retrocessos que poderiam ter ocorrido. Então, eu quero terminar assim, dizendo isso, assim, apesar de tudo, apesar de você, amanhã de ser outro dia, e este presente é um presente que está sob o controle social, com todas as dificuldades, mas o controle social, a participação social não foi desprezada. Ao contrário, as organizações, os sujeitos coletivos de direito conseguiram ter criatividade e viabilizar o exercício legítimo de sua ação, né? De sua interferência, e chegaram aos parlamentares efetivamente e conseguiram evitar muitos retrocessos. Eu queria exaltar isso aqui nessa posição final, fico à disposição, adorei a conversa, e temos muito o que conversar depois também, que as agendas são muitas. Exatamente, tem muito, agendas são muitas. Eu quero só agregar no que você mencionou, nesse exato momento, né, e triste que a população brasileira não acompanha muito isso, os servidores públicos estão na luta contra essa reforma administrativa. Contra a PEC. Não é para só para acabar com os direitos dos servidores, mas é para destruir o serviço público brasileiro. Eu tenho acompanhado os sindicalistas, né, além dos corredores da Câmara, da frente do Congresso, do gramado do Congresso, é muito importante a investida que os servidores e outros setores fazem no aeroporto JK, recebendo os parlamentares. Exatamente. Né?
Eneida, muito obrigado. Vamos voltar. Essa é a grande prova, né? Não se conseguiu aprovar a reforma administrativa por conta dessa mobilização. Nos estados, estão lá no aeroporto de cada estado, pegando seus deputados em cada estado. Quando chegam aqui em Brasília, se mobilizam. E eu não tenho dúvida, João, de que foi em razão desta mobilização que a reforma administrativa não passou esse ano. Exato. Eu acho que a gente precisa realmente reconhecer isso. É a luta do povo e o direito sendo construído na rua. Muito obrigado, Eneida. Muito obrigado a você. Muito obrigada também. Até a próxima. Um abraço para todo mundo.